Pois nós estamos de volta aqui no nosso Café com Fé, tomando um cafezinho, batendo papo, falando de Jesus aqui, falando do amor de Deus, falando de fé, com o missionário Evanilson de Paulo, que é cearense de Fortaleza, Ceará, e hoje é missionário na comunidade evangélica Shalom, faz a obra de Deus ali na cidade de Montes Altos, junto com a sua esposa, a irmã missionária Cícera. E ele estava contando pra gente que a família totalmente desestruturada, filhos bastardos, de um relacionamento que o pai dele teve extraconjugal, e o pai já tinha falecido, a família totalmente desestruturada. Ele tentou no esporte uma carreira, mas ele foi acometido por uma enfermidade, e por causa dessa enfermidade a vida dele, os sonhos foram todos de água abaixo, e ele foi tentar tirar a vida dele na maior avenida lá de Fortaleza, mas não foi bem sucedido. Ele resolveu entrar numa igreja e fez uma oração para Jesus, e essa oração foi respondida. É isso, missionário? Isso, na verdade, Adorai, com certeza, quando eu me levantei depois da oração, eu nem dei conta que eu estava totalmente curado. Foi que alguns colegas trabalhando, ao ver, alguns até pensavam que eu estava brincando, né? E ficavam reclamando, murmurando: capaz de ter o que fazer, chega aqui desse jeito, agora sai desse jeito, dizendo que foi curado e tal. Eram pessoas trabalhando que não eram crentes, né? E eu cheguei em casa, minha mãe me viu, bom da coluna, tal, aquela coisa. Fui bater uma bolinha, como sempre, fui correr, suei. E quando deu as 7 horas que eu fui para casa, estava jogando futebol de salão. Quando eu cheguei na calçada de casa, o Espírito Santo me lembrou do que eu tinha prometido. Foi isso, rapaz, você foi curado imediatamente e foi jogar bola? Eu fui curado da coluna, né? E cheguei em casa, tomei uma água e fui brincar de bola, né? Isso umas 5h30 da tarde. Mas o médico não havia dito que você não poderia mais jogar bola? Não, na verdade, só corrigindo, na verdade é do problema do joelho. É o problema do joelho. Que não podia mais? Que não poderia mais tentar uma carreira no futebol, né? Aí, para completar, ele teve problema na coluna. Aí esse problema na coluna, né? Quando eu fui curado automaticamente, naturalmente ou sobrenaturalmente, melhor dizendo, eu fui me divertir, jogar de bola. Depois que eu terminei, retornei para casa. E quando eu ia entrando em casa, o Espírito Santo me lembrou: você me prometeu que se eu lhe curasse, eu ouvi aquela voz, você ia para minha casa hoje. E do jeito que eu estava, de sandália, com roupa de time, eu dei meia volta e disse: eu vou dar uma olhadinha, ver se está tendo alguma coisa na igreja, né? Quando eu vou dobrando a rua da igreja, Rua Goiás, eu vejo centenas de carros, né? E eu imaginei, deve ter alguma coisa ali, porque tem muito movimento, muita gente, muito carro. Quando eu entrei, os mesmos porteiros que estavam à tarde conversando eram os mesmos que estavam à noite na portaria. Muito bem trajado, de terno, aquele sapato muito bem polido. E quando eu ia passando, um saiu da portaria e correu a minha pessoa me abraçando, suado como eu estava, até exalando, né, aquele odor, porque eu passei a tarde correndo sem usar nada. Então, ele me abraçou, me cativou e disse: olha, nós guardamos uma cadeirinha no cantinho só para você. Eita glória! Está lá. Aleluia. E eu disse: verdade, irmão, mas não importa como você está. Jesus disse: venha como está. Venha. Eu: tá bom. Ao entrar, tinha uma cadeirinha no cantinho, próximo de alguns irmãos, era o único da fileira. E lá eu fiquei ouvindo uma mensagem da missionária Maria José, isso numa quarta-feira à noite. Isso lá em Fortaleza. Fortaleza, próximo do bairro que eu nasci e me criei. E ali aquela mulher moreninha, com aquele cabelinho de ovelha, as canelas cheias a brilhar, cheio de óleo, né? Maravilha, cheio da unção. Aleluia. Maravilha. E ela ministrando, e quando deu 20 minutos, ela disse: o Espírito Santo, que não se engana, me revela algo nessa noite. Aqui nós temos uma pessoa que Deus realizou uma grande obra na vida dele, e que o Senhor lhe chama para ser pregador do Evangelho. O Senhor tem uma obra na sua família que está totalmente destruída, e você será o Abraão da sua casa. Aleluia. Você vai ser o que vai levar a bênção. E eu sentia que era comigo, mas algo amarrava minhas pernas. E ela, usada pelo mesmo Espírito que revelou ela disse:
eu autorizo em nome de Jesus que essas correntes solte a perna dessa pessoa em nome de Jesus. Aleluia. Né? E quando aquela corrente caiu, que eu não via mais aquele peso, quando eu me deparei, eu estava na frente do altar, na frente daquela missionária, né? Glória a Deus. E de repente obreiros me abraçaram e ela ministrou sobre minha vida. E com muita ousadia ela disse: moço, dentro de pouco tempo o Senhor vai te levantar como pregador do Evangelho. E nenhum dos teus que estão ao teu redor, o diabo vai poder levar para a sepultura. Porque Deus vai fazer uma obra. Aleluia. Foi aí então que começou então, todo um processo de restauração da sua casa, da sua família? É isso. Na verdade, né? Foi assim que começou. Comecei a ler as Sagradas Escrituras, comecei a ser acompanhado por alguns irmãos, mas quanto mais eu servia e buscava o Senhor, mais o negócio na minha família estreitava, mais a situação complicava. Chegou a um ponto que o meu irmão começou a traficar, começou a vender droga dentro de casa, né? Minha mãe tinha que conviver com aquilo. Chegou a ponto de meus irmãos, um deles, né, ir para o mundo do assalto. Outro passou quase 15 anos dentro de terreiro de umbanda, batendo tambor de macumba. Minha mãe, vez por outra, né, frequentava esses ambientes, fumava mais de 20 anos. Então, a família totalmente desestruturada. E com tudo isso vinha também a necessidade, a fome, a miséria, né? Nós chegamos a morar dentro de um quarto com 6 pessoas. Misericórdia. Né? Quando nós se deparava, como diz o pastor Marco Feliciano uma vez no testemunho, quando ele ia cortar a perna dele, era a perna de alguém que estava do lado dele pensando que era dele. E no meu caso não era igual, não era diferente, né? Era um bicozinho apertado, quente, sofrido. E eu disse: Deus muda a nossa história, né? E depois de 3 anos pregando o Evangelho, Deus começou a lançar, não o anzol, né? Porque o anzol pega peixe por peixe. Ele jogou como bom pescador a rede. Oh, glória a E Deus. começou a pegar ali os peixinhos devagarinho, né? Foi pegando ali as piabinhas, né? Foi pegando que era o traíra. Depois pegou até os tubarão, que era os valentão, que era os bichão. E graças a Deus hoje a maioria está na presença do Hoje Senhor. a realidade da sua família é outra. Graças a Deus. O meu irmão que vendia droga, por motivo de bola, jogando de bola, né, brigou com o rapaz. E depois de 3 anos esse rapaz veio tentar matar ele. Alvejou ele com alguns tiros. Meu irmão escapou, levou vários tiros, mas escapou, né? Isso quase do lado da casa da minha mãe. E minha mãe naquele momento estava louvando o Senhor, dizendo: Deus aí é o meu filho, se tu tem uma obra, não deixa o diabo matar. E o meu irmão escapou, ainda relutou depois de muito tempo com a vontade de Deus, mas graças a Deus cedeu, se firmou, né? Deixou o roubo, deixou a mentira, deixou o tráfico. Hoje trabalha para ele mesmo. Deus deu uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. E hoje estão aí no estado do Ceará, numa cidade chamada Martinópolis, sendo obreiro da casa do Senhor. Deus é maravilhoso demais. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a sua mãe? Como está a sua mãe hoje? A minha mãe, ela aceitou Jesus depois de uma possessão demoníaca. Ela ficou possessa, um amigo meu que hoje está no Rio de Janeiro, orando por ela, ela caiu endemoniada, e o diabo falando na boca dela, que ia destruir toda a família. Foi que o Deus usou o irmão, repreendeu aquele espírito, e a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Videira Verdadeira, né, que fica no Ceará, e passou ali mais de 1 ano indo para a igreja e ainda fumando. E ela pediu que Jesus libertasse ela. Jesus libertou depois de muito tempo fumando, batizou ela com o Espírito Santo, canta no coral da igreja, é uma serva do Senhor e está aí, graças a Deus, servindo a Deus em Fortaleza. E o seu outro irmão? Você tinha um que era traficante, a sua mãe, Isso. que teve essa transformação, e o outro Isso. irmão? O outro, né, era indelinquente, sem limite, né, vivia se matando com a mulher, chegou a entrar no mundo do assalto. Algumas vezes minha mãe tinha que ver aquilo e aceitou Jesus, por incrível que pareça, no dia 1º de abril.
dia 1º de abril. É o dia da mentira, né? É o dia da mentira, né? É o dia da mentira. Ele aceitou Jesus. E a verdade se tornou verdade na vida dele no dia da mentira. A verdade superou a mentira, deixou tudo aquilo que comprometia ele, a bebida, a droga, a prostituição, adultério. Hoje ele, há mais ou menos 8 anos, serve a Deus, também na Assembleia de Deus, prega a palavra de Deus, ganha alma, trabalha hoje como auxiliar de técnico de futebol. Trabalha hoje com o Manuel Tobias, lá em Fortaleza, que tem um projeto chamado CERT. O Manuel Tobias foi 5 vezes o melhor jogador do mundo da seleção brasileira no futebol de salão, até agora há pouco tempo, né? Seu irmão trabalha com ele. Meu irmão trabalha com ele aproximadamente uns 6 a 7 anos e trabalha também em outro clube. E hoje, graças a Deus, meu irmão está aí servindo o Senhor. E toda essa história já tem quanto tempo? Eu acredito que nós já estamos entrando na casa dos 8 a 10 anos. Né? Isso, uma década que o Senhor fez isso tudo na sua vida. Você ainda era solteiro, não é isso? Verdade. Quando o Senhor fez toda essa restauração na sua vida, na sua família, e o sonho de constituir uma família, porque eu tenho certeza que com o testemunho de família fracassada que você tinha, eu imagino que você não pensava nem em casar. Eu confesso que quando eu aceitei Jesus, Aldoraia, logo muito cedo eu comecei a ministrar a palavra de Deus dentro dos trens, dentro dos terminais de ônibus, feiras livres, no meio da rua, aonde tinha a oportunidade nós levávamos o Evangelho, né? Então, como eu comecei a ministrar a palavra de Deus um pouco cedo, eu até imaginava que já queria constituir uma família, mas não tinha condições, de manter uma pessoa, de manter uma casa. E esse sonho foi sendo alimentado depois de ser cristão, porque antes de ser cristão, confesso que não tinha essa intenção de constituir família. Depois que o Evangelho me alcançou, o Senhor proporcionou essa oportunidade, me apresentou uma pessoa maravilhosa, né? Missionária Cícera. Quero mandar um abraço para ela. Eu também vou mandar um abraço para ela, minha amiga. Para minha filha Abigail, que nasceu aqui em Imperatriz do Maranhão, né? Que é meu tesouro. Bebê lindo. Glória a Deus. E hoje eu posso dizer uma frase que eu não lembro o autor, que diz que o dinheiro pode construir uma bela casa, mas um lar só se constrói com o amor de uma esposa. Né? E hoje eu me sinto realizado. Como me sinto realizado? Como servo de Deus, como ser humano, como pai, como marido. Eu não almejo holofote, eu não almejo fama, não almejo minha cara, meu rosto, né? Estar nos cartazes. Eu não almejo isso. Se for coisa de Deus, se Deus tiver isso, não vou correr contra o tempo, vai acontecer. Mas estou muito feliz hoje, sendo o líder da minha família. Amém. O missionário falou para mim que se identificou muito com a canção Nosso Mais Novo CD, Clamor do Coração, porque conta mais ou menos essa história, né? A casa em pedaços, e aí depois, quando o Senhor entra, muda toda essa história. É isso? É verdade, Adoraia, porque não é porque eu estou na sua frente, né? Mas tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, porque a gente conhece muitas cantoras, ministros, né, de louvores, mas são poucas pessoas que eu conheci que trabalham aqui, né, a sua pessoa, seu esposo, diretamente com o drogado, com a prostituta, com o povo do mundo mesmo, o alvo, né? E graças a Deus que quando eu escutei a sua canção a primeira vez, né, eu disse que adquiri o seu CD porque eu quero levar para minha mãe, porque foi durante 5 anos o clamor do meu coração. Foi o que eu disse: Deus, eu quero só minha família no teu altar, mais nada. Eu não quero carro novo, não quero mansões, só quero minha família te servir. Eu só posso fazer a tua obra tranquilo no meio do mundo, sabendo que a minha está te servindo. E graças a Deus, essa canção marcou a minha vida, né? Inclusive, nós temos pastores, amigos que estão pegando essa canção, que já escutaram lá na FM, anunciai, e que está lançando em Fortaleza. Gostou muito, porque é uma igreja que trabalha com família, né? Amém, amém. Eu fico lisonjeada com o seu apoio, né? De saber que realmente essa canção tem edificado muitas vidas. E eu, desde que eu conheci o testemunho do missionário Evanilson, edificou muito a minha fé, porque
A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E aquilo que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Então você que tem orado pela sua casa, você que tem orado pela sua família, creia que o Senhor, a Bíblia diz que Ele é a ressurreição. Ele pode ressuscitar aquilo que está morto. Quem sabe a tua família está morta, quem sabe os teus sonhos estão mortos, os teus projetos. E às vezes vem esse sentimento até de você tirar a sua própria vida como foi com o missionário. Mas não faça isso não, porque existe um Deus que pode mudar a história. E eu queria agradecer a sua presença conosco, a sua estada aqui no nosso café, nesse papo edificante, né, falando do amor de Deus. Deixar o nosso espaço para você deixar uma palavra para aquelas pessoas que estão agora na sua casa, com muito conflito na família, com muitas dívidas, né, com sonhos frustrados, com aquelas pessoas que não sabem mais o que fazer. Existe um Deus que mudou a sua história e pode mudar a história também de quem está nos assistindo. Amém. Eu quero dizer para todos os nossos queridos telespectadores, né, que estão nesse momento assistindo aqui a programação do Café com Fé, quero deixar uma palavra para você de estímulo. Há um pensamento, uma frase que diz que Deus escreve com a tinta que não borra, fala com a língua que não erra e age com a mão que nunca falha. Eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a sua parentela, sobre tudo que lhe pertence, palavras de vida, porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte está na língua. E eu quero usar o poder da ressurreição, da restauração sobre sua família. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da sociedade, possuir grandes status, o seu nome pode estar na coluna social, mas você só será uma pessoa plenamente realizada se você for o empresário da sua família, se você for o juiz da sua família, se você for o líder da sua família. E eu quero liberar sobre sua família a bênção do Senhor Jesus. O primeiro milagre do ministério de Jesus foi realizado na formação de uma família dentro de um casamento. E eu quero dizer para você, meu querido, que a sua família, em nome de Jesus, nada mais é do que o resultado da morte expiatória de Jesus. Jesus morreu por você, morreu pela sua família. Você não nasceu na pior família. Você não tem a família mais azarada do mundo. Você tem a família que Deus quis que você tivesse. Então ore pela sua família, peça ajuda, ligue para alguém de fé, busque ao Senhor, porque eu quero dizer para você, para terminar, em nome de Jesus, assim como disse Jesus para Zaqueu em Lucas 19:9, hoje a salvação entrou nesta casa. Eu quero declarar que Satanás não tem o poder de destruir nenhum fio de cabelo da sua família, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus de Israel repouse sobre todos vocês e sobre toda a sua parentela, em nome de Jesus. Agora eu queria convidar você que está em casa, esse momento de oração, pedir para o missionário fazer essa oração por sua família. Entregue agora a sua casa, entregue o seu esposo, seu casamento, seus filhos. O missionário vai estar orando por você e nós vamos juntos unir a nossa fé agora em oração. Amém, Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pense naquela pessoa que lhe dá tanto trabalho, que talvez você desistiu dela, aquele dependente químico, naquele alcoólatra. Pense naquela pessoa. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Em Abraão tu és o Deus que fez as promessas, em Isaac tu és o Deus que cumpriu, e em Jacó tu és o Deus que proveu todas as vitórias para a nação. Eu quero te apresentar nesta hora todas as famílias que estão assistindo este momento de oração. Eu quero, Senhor, te pedir que essas palavras produzam vidas neste coração. Essa família desestruturada, essa família, Senhor, que foi alvo de bruxaria, este casamento, Senhor, que está a pé do divórcio, nós queremos neutralizar toda a ação de Satanás e declarar que o poder da restauração está entrando na tua família. A tua família está agora nesse momento sendo incluída no plano da salvação. O juízo do Senhor alcança a tua família. E nós anulamos todo projeto de morte, toda destruição da tua família em nome de Jesus. E que ainda esse
nesse ano de Amém, 2014, em nome de a Jesus. tua família se reúna em volta da mesa, contando as grandes conquistas Amém, Deus. e vitórias do Senhor Jesus. Amém. Senhor, é o que nós te pedimos, por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Convide Jesus para ser não só hóspede na sua casa, mas que ele seja um integrante da sua família, que ele seja o centro, que ele seja tudo. E a gente vai encerrar o nosso Café com Fé de hoje com esse lindo clipe a pedido do missionário Clamor do Coração. Tenham todos um final de semana abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. A gente encerra com o clipe.